Vamos agora analisar algumas das novidades incluídas no SolidWorks Simulation, do nosso produto de cálculo e de análise por elementos finitos completamente integrado dentro do SolidWorks. Por exemplo, neste conjunto nós temos aqui um conjunto de dois parafusos e duas porcas, algumas anilhas, portanto, criadas com o Toolbox, portanto, vemos que temos aqui estes elementos. Se nós quisermos, por exemplo, agora incluir esta informação, digamos, no SolidWorks Simulation, do ponto de vista do cálculo, temos no 2014 a possibilidade de converter de forma automática os elementos sólidos, portanto, as peças que constituem realmente os parafusos, as porcas e as anilhas, em elementos analíticos que representam de forma ainda mais adequada, portanto, essas peças do ponto de vista do cálculo por elementos finitos. Reparem que, nesta forma, e com este procedimento extremamente rápido, o software automaticamente criou aqui as duas ligações, portanto, que nós tínhamos do ponto de vista do SolidWorks e transformando-as não em peças em geometria sólida que ele irá malhar, mas sim em elementos de ligação analíticos que já vêm preenchidos com as propriedades corretas, portanto, o diâmetro 8, o material, também a sua informação digamos, de carga admissível, bem como a pré-carga, portanto, que normalmente é aplicada, portanto, a estes parafusos. Portanto, isto são informações retiradas de bases de dados de engenharia, portanto, e que são aqui introduzidas de forma completamente automática no estudo de elementos finitos. Do ponto de vista também da visualização dos resultados, reparem que se nós visualizarmos, por exemplo, aqui as tensões equivalentes de von Mises neste caso concreto, eu vou só desligar aqui temporariamente aqui a indicação das forças e dos constrangimentos, nós agora temos a possibilidade, diretamente a partir aqui da nossa legenda, de poder configurar precisamente qual é o componente de tensão que pretendemos analisar, portanto é simplesmente uma troca que fazemos, portanto, relativamente, digamos, a esta opção. Vamos voltar aqui à tensão equivalente de von Mises. Podemos, inclusivamente, também alterar para uma visualização discreta, que eu pessoalmente prefiro, em vez daquela de fringe que tínhamos inicialmente, ver a malha, esconder a malha, portanto, uma série de opções que normalmente precisávamos de ir, digamos, às propriedades do gráfico, conseguimos fazê-las diretamente a partir daqui, e aquelas propriedades que eu comentava ainda há bocadinho estão agora também agrupadas, portanto o Definition, o Chart Options e o Settings estão agora agrupadas num único Property Manager, portanto nós a partir daqui poderemos escolher unidades, mostrar, por exemplo, aqui onde temos a tensão mais elevada e outras opções que normalmente estariam separadas em três pastas diferentes, digamos assim. Podemos ainda, se quisermos, alterar também de forma muito simples os patamares de mínimo e máximo aqui do nosso gráfico, por exemplo, fazendo aqui uma visualização entre 10 e 50 e não entre 0 e 80, como tínhamos ainda há bocadinho. Portanto, digamos, muito mais fácil, digamos, a interpretação dos resultados dos gráficos. Podemos, inclusive, também fazer animações diretamente a partir daqui, portanto, é só uma questão de lançar essa funcionalidade. Estamos com uma escala de 1, portanto, não se verá grande coisa, mas poderemos também lançar a animação diretamente a partir daqui. Muito bem, mais coisas. Outras das novidades que temos relativamente ao Simulation têm a ver com o facto, neste estudo concreto foi utilizada, portanto, a simplificação 2D, portanto, um tipo de estudo disponível no SolidWorks Professional, no Simulation Professional e Premium, que nos permite reduzir, portanto, um elemento tridimensional, digamos, a um problema 2D, portanto, com muito maior precisão e melhor qualidade também dos resultados. Neste caso concreto, aquilo que vos iria mostrar, portanto, para além dos gráficos de tensões que nós já estamos habituados e que temos disponíveis digamos, na simplificação 2D, temos agora também disponível nesta nova versão a possibilidade de visualizarmos a pressão de contacto, neste caso entre estes dois dentes destas duas rodas dentadas, com esta forma vetorial, como aqui podem ver facilmente, e desta forma também perceber, digamos, de uma forma muito intuitiva, portanto, como é que é realmente feita a transferência de carga de uma roda para outra, através daqui da posição específica dos dentes. Temos ainda também a possibilidade, mais uma vez, para os clientes com Professional ou Premium, de dispor agora de uma biblioteca bastante mais elaborada de materiais, portanto, que lançamos diretamente a partir deste link que aqui temos. Este é o aviso a dizer que este site está disponível para clientes de Simulation Pro ou Simulation Premium. E neste site, portanto, pertencente a esta empresa, Materiality,
nós podemos escolher efetivamente qual é o tipo de estudo que pretendemos fazer. Vamos deixar para já aqui no não linear. O tipo de modelo de elasticidade que queremos utilizar. Vamos pôr, por exemplo, aqui uma plasticidade de von Mises e alterar aqui só para plásticos, que é o que nos interessa neste caso. E a partir daqui podemos fazer buscas a esta base de dados, que com uma série de critérios que poderemos também refinar mais à frente. Irão então ser mostrados aqui uma série de materiais, portanto, se nós pousarmos o cursor por cima de cada um destes pontinhos verdes, portanto, iremos ver propriedades correspondentes a cada um destes materiais. Por exemplo, aqui este material, o durotano ou o Delrin, suponhamos que me interessa utilizar este material. Reparem que a partir daqui ainda poderei, digamos, selecionar dados correspondentes a uma determinada temperatura de teste e a partir daqui poderei então ter o material já corretamente definido, com todas as suas características, portanto, incluindo aqui como seria natural a curva de tensão, extensão não linear precisamente deste material, tendo obviamente aqui a possibilidade de fazer o download do material num formato compatível com o SolidWorks, como não poderia deixar de ser. Portanto, novidades bastante interessantes ao nível da possibilidade de podermos escolher materiais para além daqueles que vêm incluídos de início no SolidWorks Simulation. Vejamos agora mais algumas novidades disponíveis no SolidWorks Simulation 2014. Por exemplo, neste caso concreto estamos a analisar uma peça, portanto, com características simétricas, portanto, existe aqui neste plano precisamente um plano de simetria, mas antes disso gostava de vos mostrar o seguinte. Existe aqui uma nova ferramenta que nós podemos chamar em qualquer altura, mas que está disponível apenas no SolidWorks Simulation Pro e Premium, que é uma ferramenta que nos permite fazer uma visualização muito interessante, de facto, nos sítios onde existem realmente planos de contacto, portanto, onde as faces se tocam, digamos, antes de procedermos à nossa análise. Isto é importante porque muitas das vezes, quando estamos na fase inicial de preparação dos nossos modelos e das nossas malhas, é muito importante realmente perceber se as peças têm interferência, se têm folga, se estão a tocar de uma forma nominal e, de facto, desta forma conseguimos perceber muito bem exatamente que relações é que existem entre as diversas peças. Por exemplo, aqui nestas três peças que eu agora selecionei, reparem que estas, portanto, aqui estão-se a tocar, estas estão assinaladas a vermelho, mas nesta face traseira, portanto, existe aqui uma determinada folga entre estas duas que faz com que elas, do ponto de vista do cálculo, tenham que ter ou um ajuste geométrico ou então algum contacto adicionado para compensar, portanto, aquela geometria. Outra das situações que é realmente bastante interessante, portanto, cá está o tal plano de simetria que vos falava há pouco, é a seguinte. Portanto, nós agora podemos visualizar, portanto, até agora nada de novo, visualizar os gráficos, digamos, de tensões equivalentes von Mises ou qualquer outra que pretendamos, mas como se trata de um plano, portanto, que está a utilizar, ou de um problema que está a utilizar um plano de simetria, reparem que nós agora conseguimos, portanto, alterando as opções de visualização deste gráfico, escolher aqui a opção, portanto, mostrar os resultados de forma simétrica, ou seja, portanto, mostrar não só, digamos, aqueles que realmente foram malhados e para os quais existem dados matemáticos e para os quais foram feitas as contas, mas também, de uma forma muito simples, fazer um espelho gráfico para que as pessoas que não estejam tão familiarizadas com este tipo de análise possam rapidamente visualizar, não a metade ou o quarto que foi calculado, mas sim, digamos, a totalidade do equipamento. Portanto, uma maneira extremamente interessante e prática de mostrar, digamos, resultados completos, embora a matemática diga respeito apenas, neste caso, a metade do problema. Mais coisas. Podemos também, por exemplo, vamos só voltar a colocar isto aqui, portanto, com a opção que eu tinha anteriormente, portanto, desligando aqui os resultados simétricos. Outras opções que temos para fazer no SolidWorks 2014 a comparação de resultados é precisamente a ferramenta que tem aqui o mesmo nome. Nós agora conseguimos fazer a comparação entre várias, digamos, configurações que tenhamos disponíveis do nosso modelo, só temos realmente que aceitar, digamos, aquela especificação e reparem como agora, de uma forma simples, podemos, em simultâneo, comparar resultados para
por exemplo, várias opções relativas, portanto, àquela chapa ali traseira, aqui sem nenhum tipo de furo, aqui com este furo tipo triangular, aqui com aqueles rasgos verticais, portanto, e mantendo exatamente a mesma escala de tensões, nós podemos efetivamente perceber qual delas é que terá o melhor comportamento mecânico, portanto, ou qual delas é que poderá representar o melhor compromisso entre resistência, peso, digamos, que queremos ter efetivamente no nosso projeto. Uma ferramenta também extremamente interessante que nos permite ter em paralelo os vários estudos que vamos criando do nosso modelo. Só mais duas ou três coisas em termos de performance do SolidWorks Simulation. Nas opções do SolidWorks Simulation, nós agora temos a possibilidade de não carregar os estudos de simulation, portanto, na abertura do ficheiro. Ou seja, isto faz, se eu tiver isto desligado, faz com que o SolidWorks, portanto, não carregue os tais CWRs, aqueles ficheiros mais pesados com os cálculos do simulation, portanto, e que só são carregados realmente quando eu realmente precisar deles para fazer a visualização de resultados. Portanto, aqui asseguramos um carregamento mais rápido das peças que têm resultados de SolidWorks Simulation. A última das novidades que vos queria dizer, digamos, é a disponibilização de um novo tipo de solver, portanto, este Large Problem Direct Sparse Solver, criado também para a última versão e que está especialmente bem adaptado a problemas de grandes dimensões. Se tivermos aqui o solver colocado no automático, o SolidWorks Simulation, portanto, decidirá, portanto, em função do tamanho e do tipo de elementos e do tamanho, digamos, do problema, se deverá, de facto, partir para este solver ou então utilizar qualquer um dos outros. Portanto, mais um algoritmo matemático disponível para acelerar o nosso trabalho de cálculo com o SolidWorks Simulation.